Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva Unificado, OABS. Meu nome é Arthur Marcel de Medeiros, sou presidente dessa comissão. Cumprimento os nobres colegas auditores, doutor Fábio Ansarlo, doutor Lucas Porto, cumprimento a procuradora doutora Ela Infante, cumprimento os colegas advogados que se encontram presentes nessa sessão e demais que visualizam essa sessão deste tribunal nesta data. Boa noite a todos. Acredito que tem um pedido de preferência, que seria o processo de pauta de relatoria do Dr. Fábio. Correto, Dr. Fábio? Boa noite a todos. Correto, doutor Arthur. Perfeito. Vou passar a palavra à doutora procuradora, doutora Ellen, para caso tenha alguma retificação a fazer, alguma manifestação, esclarecimento, se fizer necessário com relação a este processo. Fique à vontade, doutora Ellen. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os senhores auditores, doutores advogados presentes e demais participantes. Esse primeiro processo, de qual denúncia do Arthur? Processo 00, exato, correto. Tá certo. Tenho sim uma consideração sobre esse processo. O nome de um deles está escrito errado na denúncia, então eu gostaria de fazer uma retificação, fazendo constar o nome de João Vitor dos Santos Meireles, no lugar de João Vitor Santos Ribeiro. Gostaria apenas de esclarecer que a súmula está com uma redação um pouco difícil de compreender, e por isso houve essa pequena dificuldade, né? Então, foi escrito errado o nome do denunciado, mas fica aí a correção. Okay? Perfeito, doutora Ela. Então, mera retificação de erro material, onde consta João Vitor Santos Ribeiro na denúncia, deve ser lido João Vitor dos Santos Meireles. Perfeito? Perfeito. Perdão. Doutor Fábio, com a palavra. Eu sou advogado do Arthur Viacal. Houve um pedido pela ordem, acredito que seja o doutor Rogério. Foi eu que pedi pela ordem, em virtude pois não, dessa doutor. consideração. Eu pedi pela ordem, em virtude dessa consideração que a ilustre procuradora do tribunal fez nessa oportunidade. Quando eu apresentei a defesa do Arthur Dias Galper, eu fiz uma consideração com relação a esse detalhe que ela colocou agora, dizendo que o João Vitor Ribeiro Santos nunca foi atleta, nem nunca participou de uma partida envolvendo o Esporte Clube Goiabeiras. Por esse motivo, eu estava até pedindo a extinção do processo com relação a esse atleta. Contudo, tudo bom, doutor Rogério, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, só para que aí já é uma questão preliminar que deve ser apreciado pelo relator. E o senhor está fazendo a defesa do João Vitor também? Eu fiz a consideração do João Vitor e não cheguei a fazer a defesa para ele, em virtude dele não ter sido denunciado. Perfeito. Eu fiz a defesa do Arthur, e se a procuradora mantiver essa retificação, eu vou requerer a Vossa Excelência um prazo para que apresente a defesa específica com relação ao Meireles. Com relação ao Arthur, a defesa está nos autos, por favor. Está com a palavra o doutor Fabian para relatório e voto se entender. Pronto. Bom, vamos lá. Pois não? Não, à vontade, doutor Fábio. Pode falar. Vamos dar início, então, no relatório. Bom, a partida envolvendo o Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral versus o Esporte Clube Goiabeiras na data do dia 13 de julho de 2021, onde a denunciante foi a Procuradoria de Justiça Desportiva e os denunciados Arthur Dias Galter e João Vitor dos Santos Meireles. Bom, ao relatório. Trata-se de denúncia... Só um minutinho, doutor Fábio, perdão pela hora. Pois não? O doutor Rogério, ele suscitou uma questão preliminar que eu entendo até de facilmente superação com relação ao atleta João Vitor. Ao que tudo indica, pelo que eu vi dos autos,
ele é defendente do senhor Arthur Dias Galter, devidamente formalizado, procuração, enfim. Não há nos autos qualquer procuração no sentido do senhor João Vitor. De toda sorte, há presente nessa sessão um advogado disposto a fazer a defesa como dativo do referido atleta. Então, é só para apreciação dessa eventual preliminar, para aí sim seguirmos para relatório e voto. Correto, podemos confirmar a nomeação do defensor dativo ao atleta João Vitor dos Santos Meireles. Perfeito. Então, doutor Rogério, fica superada essa situação, essa questão preliminar suscitada. O senhor é o defendente do senhor Arthur Dias, o senhor João Vitor Santos será defendido pelo advogado dativo que se faz presente na sessão. Ok? Eu lhe agradeço. Com a palavra, doutor Fabiano. Então, vamos lá. A denúncia foi oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Arthur Dias Galter, com incurso no tipo descrito no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e João Vitor dos Santos Meireles, com incurso no tipo descrito no artigo 243-F e 258 do mesmo diploma. Narra a denúncia que Arthur Dias Galter, atleta do Esporte Clube Goiabeiras, em partida pelo Campeonato Metropolitano de Futsal Sub-17 no ano de 2021, no ginásio Tancredão, em Vitória, Espírito Santo, aos 30 minutos e 55 segundos, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por se recusar a ficar na distância regulamentar em uma cobrança de falta da equipe adversária. Por fim, consta que João Vitor dos Santos Meireles, também atleta da mesma equipe, quando decorrido 39 minutos da partida, agiu de forma desrespeitosa diante do árbitro, quando este marcou um escanteio a favor de sua equipe, proferindo xingamentos, razão pela qual o denunciado foi expulso. Ato contínuo, o atleta João Vitor dos Santos Meireles prosseguiu ofendendo o árbitro com xingamentos e tirou a camisa ainda dentro de quadra. Em seguida, quando já estava na arquibancada, continuou ofendendo a arbitragem. Assim, ambos os atletas foram denunciados por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, tipificado no artigo 258 do CBJD, e, além disso, segundo o denunciado, por ter ofendido a honra do árbitro, o fato relacionado diretamente ao desporto, conforme o artigo 243-F, parágrafo 1º. Esse é o relatório. O presidente... Doutor Fábio, agora sim me ouvem? Sim. Perfeito. Doutor Rogério, tem alguma prova para produzir? Não, eu entendo que a matéria, nesse caso, é especificamente de direito, porque na súmula, não houve qualquer relato de qualquer tipo de agressão com palavras, palavrões, xingamentos a pessoas ligadas diretamente ao jogo ou as pessoas ligadas indiretamente ao jogo. O atleta, ao receber o segundo cartão amarelo, tipicamente não cometeu nenhum disciplinar que gerasse uma punição maior e mais elástica do que um jogo de suspensão, aquela suspensão automática. Ele recebeu o cartão amarelo do árbitro, simplesmente virou as costas, se dirigiu ao vestiário, não houve nenhum tipo de ofensa, não houve nenhum tipo de xingamento, não houve nenhum tipo de agressão, não houve nenhum tipo de contestação, inclusive, ao segundo cartão amarelo recebido. Ele cometeu uma primeira falta, onde ele recebeu um cartão amarelo ligado diretamente ao jogo, não houve questões disciplinares nessa ordem, bem como também não ocorreu nenhuma questão disciplinar quando ele recebeu o segundo cartão amarelo. Por esse motivo, eu não arguí nenhuma testemunha por entender que trata de matéria de direito e que, mesmo porque a súmula não retrata, não reporta, não indica, não há nada na súmula que justifique qualquer outro tipo de prova além dessas que já tem nos autos. Estou requerendo, estou protestando pelo cumprimento da suspensão automática, na certeza de que o tribunal vai entender desta forma, porque não houve nada que
proporcione ao atleta sofrer uma punição maior do que aquela cometida, aquela já arbitrada pela lei, que é a suspensão automática. É o que eu estou requerendo. Perfeito, Muito doutor obrigado. Rogério. Vou Muito passar obrigado. a palavra à doutora Ellen, caso tenha algum esclarecimento que se faça necessário, ou aditamento da denúncia, ou manutenção ou revogação da mesma. Bom, na súmula, de fato, ele não aponta situações posteriores à expulsão, mas a expulsão em si, ela já acarretaria aquela infração prevista no artigo 258. Por isso, justifica, sim, a incursão do senhor Arthur no artigo 258. Então, não há mais fatos para serem aditados à denúncia, mas a conduta dele por si só já acarretaria essa infração. Perfeito, doutor Fabiano. Estando apto para voto, ou caso o doutor Lucas tenha algum esclarecimento que se faça necessário, doutor Lucas, fique à vontade. Não, presidente, pode ir, doutor relator. Então, doutor Fábio, estando apto para voto, à vontade. Bom, vamos lá. A fim de tornar mais didático o presente voto, permitindo a perfeita individualização das condutas descritas na denúncia, a análise passa a ser feita separadamente para cada um dos denunciados. Parabenizo a defesa do atleta Arthur e vamos iniciar pelo voto referente ao atleta. Consta a denúncia, bem como a súmula da partida, que o denunciado, aos 30 minutos e 55 segundos, ele foi advertido com o segundo cartão amarelo e, via de consequência, foi expulso. Fato este que, conforme consta nos autos, se deu por recusa a ficar na distância regulamentar em uma cobrança de falta da equipe adversária, deixando a quadra sem maiores problemas. Via de regra, esse tribunal vem adotando o entendimento de que a expulsão decorrente de 2 cartões amarelos merece absolvição, uma vez que o próprio árbitro entendeu inexistir gravidade suficiente ao não aplicar o cartão vermelho direto, seja por falta ou por reclamação. E, além disso, não consta nos autos prova substancial de que, após receber o segundo cartão amarelo e ser expulso, o atleta tenha desrespeitado os membros da equipe de arbitragem. Isto posto, eu voto pela absolvição do denunciado Arthur Dias Galper das imputações tipificadas no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Presidente, podemos continuar pelo voto do segundo atleta ou o senhor... Na verdade, doutor Fábio, agora eu vou dar a palavra ao doutor Bruno, que irá figurar como dativo aí do atleta João Vitor. No relatório, se não me falha a memória, o doutor Fábio já explicitou quais foram os motivos da denúncia com relação ao atleta João. Se eu pequei pela memória, doutor Fábio, fique à vontade para fazer o relatório com relação à denúncia do doutor João, e aí após eu passo a palavra ao doutor Bruno. Correto, presidente. Pode passar a palavra direto ao defensor. Doutor Bruno, com a palavra para a defesa do atleta João Vitor, denunciado nos incursos do 243F e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os auditores, na pessoa aí do presidente, doutor Arthur, a representante da Procuradoria, doutora Ellen, aos demais presentes, colegas advogados. Pois bem, atuando aqui na defesa dativa do atleta João Vitor, que foi denunciado nos artigos 258 e 243F do CDJD. 258, pela conduta contrária à disciplina ou ética desportiva, não tipificada pelas demais regras deste Código, e o 243F, por ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Segundo consta lá na súmula da partida, o atleta denunciado proferiu ofensas ao árbitro da partida, motivo pelo qual ele recebeu um cartão vermelho, e consta ainda da mesma súmula
que do lado de fora da quadra ele ainda continuou a proferir xingamentos ao árbitro. Pois bem, em defesa, há que se argumentar que o calor da emoção de uma disputa, de uma competição esportiva que provoque seus participantes, o atleta denunciado ele acabou se exaltando diante de uma marcação de escanteio que no momento daquele jogo, ao calor ali do momento, ele entendeu que aquela marcação estava incorreta, daí ele veio a se exaltar proferindo esses xingamentos. A defesa, então, entende que esses xingamentos eles configuram a infração de menor gravidade, motivo pelo qual requer a substituição da pena de suspensão pela de advertência, na forma do parágrafo 1º do artigo 258 do CBJD. E, subsidiariamente, caso seja aplicada alguma penalidade ao atleta, que seja aplicada a regra do artigo 182 do CBJD, que determina a redução pela metade, pelo fato do atleta não ser profissional. É o que a defesa requer. Perfeito, doutor Bruno. Passo a palavra à doutora Ellen, caso queira fazer algum esclarecimento. À vontade. Gostaria, sim, de fazer alguns apontamentos sobre a conduta do denunciado. Consta na súmula que as ofensas proferidas por esse não merecem ser minimizadas, reduzidas, porque foi extremamente ofensivas à equipe de arbitragem. Não carece ficar aqui repetindo cada palavra, mas não pode ser tais posturas acobertadas. Exige-se o máximo de respeito à equipe de arbitragem e, por conta disso, acredito que os atletas envolvidos numa partida, ele deve, todo momento, estar assumindo uma postura de conduta ética, respeitosa. Por isso, não há que ser aplicada pena alternativa, tampouco a redução dela, e sim a pena máxima. Perfeito. Algum esclarecimento a ser feito, doutor Lucas? Doutor Lucas. Doutor Fábio, vou passar a palavra a Vossa Excelência, estando apto para voto, pode fazer o voto primeiro do senhor Arthur, e depois a gente faz a votação do atleta João Vitor. À vontade. Presidente, quanto ao atleta Arthur Dias Galter, eu voto pela absolvição, como mencionei anteriormente. Quanto ao atleta João Vitor dos Santos Meireles, a denúncia, bem como a súmula da partida, eles narram que o denunciado foi expulso diretamente, sem ao menos ter sido advertido antes com cartão amarelo. Isso ocorreu após uma reclamação do atleta de um escanteio a favor de sua equipe, protestando contra a arbitragem e de forma desrespeitosa proferiu xingamentos. Uma vez expulso, o denunciado continuou a proferir palavras ofensivas ao árbitro, xingamentos que não cabe aqui eu mencionar, isso tudo constando em súmula. Em seguida, ainda irresignado, tirou a camisa dentro de quadra e na arquibancada continuou desrespeitando a equipe de arbitragem, proferindo os mesmos xingamentos ditos anteriormente. Então, assim, no presente caso, após a expulsão, o atleta não cessou a prática do ato infracional e novamente incorreu em conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, inclusive ofendendo a honra do árbitro, proferindo palavras de baixo calão, conforme o artigo 243-F, cita ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Sem maiores delongas, portanto, o denunciado incorreu aos artigos denunciados. Eu voto pela condenação mínima de suspensão de uma partida pela prática do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, combinada
combinado com a pena mínima de suspensão de 4 partidas pela prática prevista no artigo 243-F, parágrafo 1º do mesmo diploma legal. É oportuno mencionar que os atletas não são profissionais. Nesse sentido, nos termos do artigo 182 do CBJD, a pena deverá ser reduzida pela metade. Por fim, eu deixo de substituir a pena por advertência, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo, uma vez que o denunciado, como dito, insistiu nas ofensas e atitudes indisciplinadas, além dos termos utilizados terem extrapolado o mero desrespeito, tratando-se de protestos com razoável grau de gravidade. Então, dessa forma, eu voto pela condenação do denunciado João Vitor dos Santos Meireles a pena de suspensão de 2 partidas pelas práticas previstas no artigo supramencionados. É como voto, presidente. Perfeito, doutor Fábio. Só para pontuar aqui, para a gente passar a palavra ao doutor Leandro, para ele proferir o seu voto, com relação ao atleta João Vitor. No artigo 258, Vossa Excelência aplicou a pena de 1 partida, correto, doutor Fábio? Correto. Pena mínima de 1 partida pelo Isso. 258 e pelo 243F a pena de 4 partidas. Com redutor do 82, 2 partidas, sem pena pecuniária, Correto. porque ele é amador menor. Perfeito. Perfeito. E com relação ao atleta Arthur Dias, absolvição, no 258. Absolvição. Correto. Com a palavra, doutor Lucas Porto, estando apto a voto. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Nobre doutor Arthur, doutora Ellen, representando a Procuradoria. Meu entendimento, até compulsando e analisando os autos no processo 001, eu até me debrucei nesse fim de semana, né, mais pelo processo de minha relatoria no 002. Processo muito difícil, mas envolvendo a nossa matéria do 001, né? Eu entendo algum julgamento que eu já tive presente, como experiência em outras comissões, que caberia um bis in idem aí, uma dupla punição, né? No processo de relatoria do nobre doutor Fábio. Mas, em detrimento da situação e a gravidade da situação, eu vou seguir o voto do relator. Assim, não é um processo simples, fácil, mas que esse caráter pedagógico possa ser melhor trazido para o futsal com demandas a não conseguirem seguir aqui nesta casa, porque se a gente deixar passar esse tipo de atitude e esse tipo de conduta, né, não tem por que a seara da Justiça Desportiva estar aqui e fazer cumprir os atos infracionais e aplicação da pena, né? Então, eu confirmo e voto e sigo com o relator. Voto de Vossa Excelência com relação ao João Vitor, segue o voto do relator. A absolvição do Arthur também vai ser seguida, doutor? Também, presidente. Perfeito. Então, doutor Fábio, fica a unanimidade, né, com relação ao atleta Arthur Dias, a absolvição no artigo 258, e também a unanimidade com relação ao atleta João Vitor, no incurso no artigo 243-F, 2 partidas, na verdade, 4 partidas com o redutor do 182, ficaria a punabilidade de 2 partidas, e com relação ao artigo 258, a aplicação da pena mínima de 1 partida, total de 3 partidas. Perfeito? Vou agradecer a presença aqui do doutor Rogério, que fez a defesa do atleta Arthur, agradecer também a disponibilidade do doutor Bruno, acredito que ele deva figurar também como dativo no próximo processo, e passamos ao próximo processo da pauta, correto? Processo número 2, relatoria do doutor Lucas Porto. À vontade, doutor Lucas. Bom, presidente, segue o relatório, né? Como eu já havia dito, né? Doutor Lucas, perdão, deixa eu só passar a palavra para a doutora Ellen,
Perfeito, isso. Caso tenha algum aditamento a ser feito com relação a esse processo, algum adeno, à vontade, doutora Ela. Obrigada. Tenho, sim, uma retificação de um erro material também em relação a nome. Novamente, digo, a súmula, elas são escritas letra cursiva, às vezes não dá para entender muito bem. Então, onde está escrito Jolim Silva, lê-se, na verdade, John da Silva Pontes, que é o treinador da equipe Projof. Sim, perfeito, doutora. Ok? Pode prosseguir. Perfeito. Doutor Lucas, só eu perguntar, o Caio está presente aqui, mas ele vai só acompanhar, né? Ele não está com procuração nos autos. Perfeito, doutor Caio? Perfeito. Isso Fique mesmo. à vontade para acompanhar a sessão. Ok. Doutor Lucas, estando apto a relatório, fica à vontade. Perfeito. Então, só essa retificação, né, doutora? Não tem mais nenhum equívoco material, né? Não, Bom, só isso mesmo. Perfeito. Vamos ao relatório. Bom, primeiro, pontuar inicialmente, fazer algumas considerações, né? Antes de adentrar o relatório. Somente nesse jogo foram denunciados 8 artigos, 8 infrações, brilhantemente narrada pela Procuradoria e também ilustrada na súmula e nos autos que foram juntados ao processo, né? A princípio, foram um clube denunciado e 4 integrantes, sendo eles membros de comissão técnica e jogadores denunciados em diversas modalidades e artigos. Assim, conduta repreensível por essa comissão e demonstra gravidade a se tratar de uma competição a nível amadora, né? Um sub-17, no qual a gente não pode deixar passar batido que essa relação de formação de atletas menores de idade tem que ser levado e ser oferecido a denúncia, mas sim, a sanção, a punição ser direcionada ao caráter pedagógico. Bom, o relatório trata-se de uma denúncia oferecida pela Doutora Procuradoria de Justiça Desportiva Unificada do Estado do Espírito Santo, em face do primeiro denunciado, Clube Álvares Cabral, com base no artigo 206 do CBJD, devido ao início da partida às 19h20, no dia 16/7/2021. Foram denunciados também, primeiro atleta, né, Nicolas Almeida Ribeiro, atleta da equipe Projof, no incurso do artigo 254-A do CBJD, que aos 27 minutos e 48 segundos decorrido da partida, agrediu com uma cotovelada o atleta da equipe adversária. John da Silva, técnico da equipe Projof, com base no artigo 250 e 258 do CBJD, por retardar a cobrança de lateral segurando a bola e empurrar o atleta adversário, razão pela qual foi expulso diretamente pelo árbitro, no decurso da paralisação da partida por conta da confusão. Terceiro atleta denunciado, Henrique Braga França, atleta da equipe Projof, com base no artigo 243-F, 250 e 258 do CBJD, por empurrar vários atletas adversários e ofender o árbitro da partida com palavras de baixo calão. Não cabe aqui nós mencionarmos. Bom, Johnny, o último denunciado, Johnny Arthur Costa, foi denunciado o atleta no artigo 250 por revidar os empurrões sofridos, né? Esses são os termos da denúncia, ratificados pela súmula, folhas 8 e 9, e relatório do árbitro da partida, folhas 10 a 12. Não consta defesa nos autos do clube denunciado e dos atletas denunciados também. Há também constar que não há antecedentes infracionais para os denunciados. Ao final, pede-se, ao fim da denúncia, seu regular recebimento, bem como a condenação das penas previstas nesses artigos tipificados. Assim que, observados os requisitos legais trazidos no artigo 79 do CPJD, receba o relatório, presidente. Perfeito, doutor Lucas. Eu não identifiquei o voto de Vossa Excelência com relação à equipe
foi denunciada no artigo 206. Perfeito, presidente. 206. A princípio, né, um suposto atraso na partida. Posso seguir? Perfeito, perfeito. Eu vou indagar. Vossa Excelência vai seguir com o voto com relação ao Álvares? Sim, sim. À vontade. Eu não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade de defesa nesse caso. Até por seguir pelo meu voto, né, pelo meu entendimento, pela opinião da manifestação, eu sigo aqui que o Álvares não há como conduzir uma sanção pecuniária, mas fico com a palavra para narrar todos os votos, o voto do Álvares primeiro denunciado, ou passo para a Procuradoria? Eu iria sugerir que Vossa Excelência, já que já tem avançado a ideia com relação à denúncia do Álvares, já estando apto para voto, já até proferisse, já com a ressalva, claro, se a doutora Ellen queira fazer alguma ponderação nesse sentido. Não, sem mais considerações. Então, estando apto para voto, doutor Lucas, com relação ao Álvares, fica à vontade. Bom, primeiro denunciado, né, o Clube Álvares Cabral, implicado na tipicidade do artigo 206. Bom, com relação à infração imputada, como bem narrada pela doutora em peça inaugural, né, a doutora Ellen, opino com relação à infração pelo Clube Álvares Cabral, estabelecendo 206, conforme relata a súmula do árbitro, o jogo começou às 19h20, devido ao atraso da equipe do Álvares Cabral. A súmula só consta esses termos, né? O relato da súmula não é suficiente para conduzir uma condenação pecuniária, uma vez que não há nos autos o horário que deveria começar a partida. Ou seja, no documento não foi informado o tempo pela qual se configurou o atraso, em justificativa que caracterizasse de maneira plausível esse atraso. No entanto, a douta Procuradoria, apoiada na súmula, registrou que o jogo começou às 19h20, por um atraso da equipe denunciada. Porém, não traz nos autos nenhum elemento comprobatório do imprevisto. Veja, nesse caso, torna-se inviável, por imaginação, aplicar uma punição pecuniária à equipe denunciada, pois não é possível averiguar se o atraso foi proveniente de algum exigido por protocolos descritos no Regulamento Geral da Competição da Federação de Futsal, ou se foi um descuido da própria equipe denunciada, né? Portanto, para uma justa condenação que foi descrito, dessa forma não há nos autos elementos suficientes para considerar o atraso que foi efetivado exclusivamente pela equipe do Álvares Cabral. Então, eu aplico o princípio da razoabilidade, artigo 2 do CBJD, inciso 14, dado que o caso concreto, circunstâncias de fato devam ser consideradas com presunção de estarem dentro da normalidade. Assim, pela fragilidade e os escassos relatos da súmula, manifestam pelo meu voto da absolvição da equipe do Álvares Cabral, no artigo 206. É o voto. Perfeito, doutor Lucas. Vou passar a palavra ao doutor Fábio. Estando apto, pode dar seu voto, presidente. Vocês estão me ouvindo? Acho que o microfone aqui está falhando. Estamos lhe ouvindo. Estão ouvindo? Presidente, eu acompanho o voto do ilustre relator. Perfeito. Doutor Lucas, então vamos fazer progressão dos votos dessa forma, concatenado, que acho que fica mais didático, se Vossa Excelência me permitir. Então, já estou confirmando aqui, então, com relação à denúncia em face do Clube Álvares Cabral, a unanimidade, absolvido no artigo 206, nos termos do relatório e voto do doutor Lucas. Doutor Lucas, se me permite a sugestão, nós temos aqui restantes denunciados nesse processo. 3 atletas e, se não me falha a memória, o senhor John Silva é o técnico, correto? Sim.
Se Perfeito, Vossa Excelência presidente. entender como uma boa didática, eu ia sugerir que Vossa Excelência fizesse, na verdade já fez, né, o relatório com relação aos atletas. Eu passaria a palavra agora para a doutora Ellen para fazer os apontamentos, e aí a seguir passaria a defesa do doutor Bruno, que fará, salve melhor juízo, a defesa dos atletas aí que são menores, correto? Perfeito. Então vamos seguir na ordem, um por um, né? Até mesmo para a gente ter um cronograma, né? Isso. Antes de Vossa Excelência proferir o voto, mas Vossa Excelência já fez o relatório, tanto quanto com relação aos atletas, né? Vou passar a Perfeito. palavra, então, à doutora Ellen, para caso tenha algum apontamento a fazer com relação às denúncias, a seguir eu passo a defesa do doutor Bruno. Perfeito? Sim, perfeito, presidente. Com a palavra, doutora Ellen, à vontade. Não seria mais interessante eu fazer minhas considerações após a palavra do doutor Bruno? Não havendo objeção do doutor Bruno, estando apto para fazer defesa, doutor Bruno, fica à vontade. Já estou apto. À vontade. Só a indagação se a Procuradoria, né, ela tem alguma matéria que, de alguma forma, modifique, né, o conteúdo do processo, se ela tem a fazer, para que depois eu possa proferir a defesa. Não, doutor Bruno, não tenho mais nada a acrescentar, não. Foi a única coisa que tinha nessa denúncia seria a retificação do nome do técnico. Não tenho mais nada a acrescentar, não. Perfeito, doutor Bruno, com a palavra. Até indago, como é minha primeira participação aqui no tribunal e atuando como defensor dativo, consta dos autos apenas como prova a súmula da partida, né? Até indago se haveria oportunidade, né, de, por exemplo, juntar, se há disponibilidade, né, de imagens dessa partida que demonstrem a agressão praticada pelo atleta para fins de produção de prova. Doutor Bruno, De eu vou exibição de até... imagens. Sim, eu vou até passar, eu vou fazer uma ponderação breve, eu vou passar a palavra do doutor Lucas Porto. Possível, sim, a produção de provas, desde que previamente analisado pelo relator, entendendo como pertinente a produção, fica a cargo do relator o deferimento ou não. É óbvio que tem que ser considerado aí o prazo regimental e até mesmo para não interferência direta na competição. Então, eu passo a palavra ao doutor Lucas Porto para apreciação de eventual produção de prova por parte aí solicitada pelo doutor Bruno. Com a palavra, doutor Lucas. Na verdade, presidente, até o Caio, que está representando a equipe, até se ele tivesse informação, puder fornecer, já que seria o que a defesa pretenderia, seria uma prova consistente, né, em exibição das imagens da partida, daí que eu indago a ele até se elas existem ou não, né, porque senão, se por acaso elas não existissem, nem faria sentido, né, esse requerimento da produção de prova. Se ele puder prestar esse esclarecimento. Perfeito. No caso, o senhor Caio está aqui presente, não como defendente dos atletas, mas pode ser utilizado, por exemplo, como testemunha. Então, caso Vossa Excelência entenda como suficiente a produção de prova através do senhor Caio, submeto novamente ao doutor Lucas para análise de deferimento ou não da produção da prova. Doutor Lucas. Sim, eu defiro a prova, as provas juntadas nos autos, porém a hora é agora, né, de juntar a prova nessa sessão de julgamento. Até porque a matéria guerreada é de bastante gravidade, né? Nós temos aqui lesões, agressões, ofensas à honra, à moral da equipe de arbitragem, participantes do jogo. Eu vejo necessidade, sim, e defiro as provas juntadas, principalmente audiovisual.
Então, doutor Bruno, se o Vossa Excelência fica à vontade aí para fazer uma breve defesa e suscitar aí o senhor Caio aí como testemunha. A palavra. Então, considerando o deferimento aí pelo relator, requeiro, né, o depoimento do senhor Caio como testemunho. Senhor Caio, boa noite. O senhor pode habilitar seu microfone? Boa noite. Senhor Caio, eu vou passar a palavra ao relator. Na verdade, vou passar a primeira palavra à defesa, caso queira fazer algumas perguntas, e aí, após, eu passo a palavra ao doutor Lucas e os demais que se entenderem que há algum esclarecimento a se fazer com relação aos fatos. O senhor, primeiramente, o senhor confirma que o senhor estava presente na ocorrência desse jogo? Então, eu não estava presente. Eu cheguei após ao jogo, entendeu? Mas tive uma reunião com a equipe de arbitragem, tive uma reunião com o organizador também, eles me passaram tudo, entendeu? Eu não estava presente. Entendi. Então, doutor Bruno, então, com essa informação, submeto a Vossa Excelência a pertinência até da produção dessa prova testemunhal pelo seu Caio, uma vez que ele não estava no local em si, na ocorrência dos fatos, mas fica à vontade, Vossa Excelência. Considerando, né, a informação do senhor Caio que ele não estava presente, eu entendo como prejudicada, né, já que a testemunha não vai poder contribuir com os fatos. Eu só indago a ele a respeito se ele tem conhecimento ou não a respeito de existência das imagens dessa partida, principalmente da confusão, né, que houve essa possível agressão, essa troca de empurrões, conforme narrado na denúncia. Então, doutor Bruno, eu acredito que não tem essas imagens, devido, se a gente tivesse, já tinha mostrado já tinha possuído ela, entendeu? Perfeito. Então, até para a gente não prolongar muito essa situação da produção ou não dessa prova, doutor Bruno, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência pelo prazo regimental, considerando que são vários denunciados, que Vossa Excelência vai fazer defesa, prazo regimental de 15 minutos. O senhor fica à vontade para usar o tempo regulamentar ou, caso queira, fazer uma breve defesa aí, oral, com base nas denúncias dos atletas aí, o senhor Nicolas, o senhor Henrique e o senhor Johnny Arthur. À vontade. Suficiente o tempo aqui, presidente. Eu farei uma defesa individualizada, né, de cada atleta denunciado. E até diz isso, né, já que não há existência aí das imagens, né, faço desistência aí dessa prova audiovisual. Vamos lá. Com relação ao atleta Nicolas, que ele foi denunciado pelo 254, letra A do CBJD, que é o dispositivo relativo a praticar agressão física durante a partida, prova o equivalente. Considerando que a súmula da partida ela tem uma presunção relativa, né, de veracidade e a inexistência de outras provas constantes dos autos, não há nenhum outro argumento aqui invocar em defesa deste atleta, apenas a aplicação do artigo 182 do CBJD, caso lhe seja aplicada alguma punição, que ela seja reduzida pela metade, por se tratar de um atleta não profissional. Passo agora a defesa do atleta Henrique Braga França, que foi denunciado no artigo 243F, 250 e 258 do CBJD. Segundo a denúncia, a súmula da partida consta que esse atleta empurrou outros atletas da equipe adversária em razão de um tumulto que foi criado pelo próprio técnico da sua equipe, que entrou em conflito com os atletas da equipe adversária. Diante da situação de confusão generalizada, a defesa considera que os empurrões praticados pelo atleta Henrique configuram uma infração de menor gravidade, cabendo a substituição da pena de suspensão pela de advertência,
nos termos do parágrafo 2º do artigo 250 e parágrafo 1º do artigo 258 do CBJD. Já no tocante à infração do 243-F, relativas a ofensas proferidas, há que se considerar que, no calor da emoção daquela disputa, acrescida, né, pela confusão generalizada que ocorreu na partida, o atleta denunciado ele acabou se exaltando, vindo a proferir, né, essas palavras de baixo calão e xingamentos proferidos contra o árbitro da partida. Então, a defesa, com relação a esse atleta Henrique, requer a substituição da pena de suspensão de advertência dada a menor gravidade dos fatos e, subsidiariamente, na hipótese de aplicação de penalidade, a sua redução pela metade, na forma do artigo 182 do CBJD, por se tratar de atleta não profissional. Por último, com relação à defesa do atleta Johnny, este foi denunciado pelo artigo 250 do CBJD, praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova o equivalente. Segundo consta da súmula da partida, o atleta denunciado empurrou atletas da equipe adversária em razão de tumulto criado pelo próprio técnico de sua equipe. Importante aqui ressaltar que, na súmula, o árbitro consignou que o atleta foi expulso por revidar as injustas agressões. Nesse sentido, a defesa entende que os empurrões por ele praticado configuram exercício de sua legítima defesa, o que descaracteriza a tipicidade da infração. Via de consequência, impõe-se a sua absolvição ante a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, há que se considerar que, pelos empurrões praticados pelo atleta denunciado, configuram infração de menor gravidade, até mesmo porque praticados em sua legítima defesa, cabendo, caso superada o primeiro argumento aqui da defesa de absolvição, a substituição da pena de suspensão pela de advertência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 250 do CBJD. Assim, a defesa, como primeiro argumento, requer a absolvição do atleta ante a legítima defesa, configurando a atipicidade da conduta e, subsidiariamente, caso não acolhida, a primeira tese, a substituição da pena de suspensão pela de advertência ante a menor gravidade dos fatos e, caso seja aplicada essa penalidade, a sua redução pela metade, nos termos do artigo 182 do CBJD, por se tratar de atleta não profissional. É o que se requer. Perfeito, doutor Bruno, obrigado. Vou passar a palavra à doutora Ellen, caso queira fazer algum apontamento, doutora, fica à vontade. Sim, obrigada. Gostaria só de fazer algumas ressaltos aqui. Primeiro, em relação ao denunciado Nicolas, que a conduta por ele praticada foi uma cotovelada, isso não tem que ser menosprezado, é previsto, inclusive, como exemplo no Código, a cotovelada como uma das condutas, né? E é uma agressão física. O esporte, ele repudia agressões físicas, então não temos que ser coniventes com esse tipo de conduta. Os outros denunciados que praticaram empurrões, também empurrão é previsto até como exemplo no próprio Código, essa conduta deve sim ser repelida, ainda que seja como uma atitude de defesa. Isso não é uma defesa, isso também é uma agressão, ele está revidando a conduta agressiva do outro. Então, com o mesmo esforço, com o mesmo tipo de prática. Então, ainda que seja em resposta a outros empurrões, em relação ao denunciado Johnny Arthur, ainda assim ele merece receber a infração prevista
em relação ao artigo 250. Sem mais. Perfeito. Até para garantir a ampla defesa, o doutor Bruno tem alguma ponderação a fazer? Não tem mais nenhuma consideração, não, Excelência. Perfeito, doutor Bruno. Doutor Lucas, estando apto para voto com relação aos atletas, Nicolas, Henrique e o Johnny, à vontade para voto. Perfeito, presidente. Bom, já disse no início da nossa sessão, né, que não foi fácil debruçar os autos. Não é normal, é atípico processos deste tamanho. Inclusive, faço aqui até mesmo uma objeção em nomear até mais relatores, porque foi muito denso o processo, foi muito bem relatado na súmula do árbitro, no relato do árbitro e na peça inaugural, as condutas infracionais infringidas no Código Desportivo de Justiça Desportivo. E faço uma ponderação antes de ler o meu voto, que o futsal, né, um dos benefícios e um dos objetivos do futsal descritos no regulamento da Federação Espírito Santense de Futebol de Salão, Futsal do Espírito Santo, é trazer benefício como recreação, entretenimento, saúde e, principalmente, o despertar da prática da atividade física, ainda que seja um esporte amador de formação com atletas de 17 anos. Bom, é no envolto da modalidade que não pode ocorrer durante a partida algo abominável, reprovável, como a que foi ocasionada no jogo Projof e Álvares Cabral. Então, essas condutas têm que ser repreendidas no meio esportivo e não podem ser passados batidos aqui nesse tribunal. Eu, a princípio, no segundo denunciado, vou ler o meu voto com relação à conduta tipificada da infração do atleta Nicolas Almeida Ribeiro, implicado no 254A. Pela análise dos autos, denota-se que o denunciado Nicolas desferiu uma cotovelada com o intuito de agredir o adversário, conforme relato do árbitro. Sabemos que a súmula ela tem presunção de veracidade, de acordo com o artigo 58 do CBJD, porém, o juiz não é propriamente o ofendido na ação. E ele olha o cenário como não como atuante no processo, mas como participante visual. E relata a conduta de maneira detalhada na súmula, o que realmente houve e as condutas praticadas pelo atleta Nicolas. Então, durante a partida de futsal, se adequa perfeitamente ao dispositivo transcrito, supracitado, né? Haja vista que o denunciado teve a intenção da ação, pondo em risco a integridade física do jogador atingido, vez que poderia, inclusive, lesionar o seu adversário intencionalmente. Então, diante do exposto, levando em consideração a primariedade do atleta, nesse tribunal, considerando os termos que instruíram esse processo, aplico a pena do 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, ao atleta Nicolas Almeida Ribeiro, condenando do referido 4 partidas de suspensão, a pena mínima tipificada no Código. Bom, esse é o meu voto ao atleta Nicolas. Só um minutinho, Também, doutor Lucas. É só fazer um adendo. Vamos fazer fatiado. Você fez, Vossa Excelência proferiu o voto do senhor Nicolas. 4 partidas, perfeito? O Nicolas também é categoria amadora, então incide nessa demanda o redutor do artigo 182 do CBJD, que implicaria na redução da aplicação da pena pela metade, correto? Perfeito, presidente. Então, vou abrir a voto. Sim. Está no dispositivo do 182. Então, de 4 cairiam para 2 partidas, correto? Perfeito.
Perfeito. Vou passar, então, a palavra ao doutor Fábio, que aí ele já faz o voto do Nicolas e a gente passa para os atletas seguintes, se Vossa Excelência me permitir. Presidente, eu sigo o voto do relator. Perfeito. Então, só para concatenar aqui, Lucas, doutor Lucas, a aplicação da pena de 4 partidas ao Nicolas, 4 partidas, com o redutor do 8-2, 2 partidas, à unanimidade. Agora, Vossa Excelência vai seguir o voto do atleta Henrique. Sim. Na verdade, À vontade. eu vou seguir minha ordem e trabalhar através do denunciado técnico. Terceiro Perfeito. denunciado. Fica à vontade. Bom, no tocante à denúncia ofertada pelo técnico da equipe Projof, né, o John Silva, verifica-se que o mesmo foi expulso, segundo a súmula da partida, por retardar o início da cobrança lateral, agindo com deslealdade, segurando a bola e empurrando o atleta adversário que tentou pegar a bola para dar prosseguimento à partida. Restou claro que a atitude é contrária às regras de disputa de jogo, caracterizado o ato desleal e hostil previsto no 250. Além de ser uma atitude contrária à disciplina e à ética desportiva prevista no 258 caput. Passando a analisar a conduta do denunciado, deixa observar e inserir a prática eficaz ao princípio máximo desportivo, chamado espírito desportivo, artigo 2º, inciso 18 do CBJD. Em suma, cumprir as regras do jogo, agindo dentro dos limites impostos da disciplina, é o mínimo que se espera de um treinador que comanda uma categoria amadora sub-17. Haja vista que esses profissionais são espelho, exemplos para atletas dirigidos. Tendo em vista a gravidade da infração cometida do treinador da partida, fungindo a ética, a lealdade, o respeito, sendo esses profissionais que atuam de maneira que devem serem punidos de forma mais asseverada, pois a quem se espera uma atitude exemplar para com seus atletas. Dessa forma, manifesto o voto ao senhor John Silva, enquadrando na infração tipificada do 250 e 258 do CBJD, condenando a pena mínima no artigo 250 do CBJD em uma partida, além, cumulado, né, da condenação no artigo 258 do CBJD por 4 partidas. É o voto, presidente. Eu sigo com esse entendimento cumulado, afastando o bis e idem, mas por conta da atitude exemplar que o técnico deve conter com os seus atletas dirigidos, principalmente na categoria de formação sub-17, não é mesmo? Então, esse é o meu entendimento ao voto do senhor John Silva. 5 jogos, totalizando 5 jogos de punição. Perfeito, doutor Lucas. Então, só para pontuar, no artigo 258, Vossa Excelência aplicou a pena de 4 partidas, correto? Perfeito, presidente. E no artigo 250, mais uma partida, o total, então, de 5 partidas de suspensão ao técnico John Silva. Perfeito? Perfeito, presidente. Passa a palavra ao doutor Fábio. Apto a voto? Presidente, eu acompanho o voto do relator. Perfeito. Então, há unanimidade com relação ao técnico John Silva, aplicação de 4 partidas pelo incurso no artigo 258 e mais uma partida pelo incurso no artigo 250, total de 5 partidas. É o voto. Agora, pode continuar o voto, doutor Lucas, à vontade. Vamos seguir para o 4º denunciado, o atleta Perfeito. Henrique Braga França, implicado na tipicidade do artigo 243-F, 250 e 258 do CBJD. Bom, a Procuradoria ofertou em peça inaugural acusatória, de maneira exemplar, que o atleta Henrique Braga infringiu os três dispositivos aqui já expressos e mencionados, né? Analisando as condutas perpetradas, verifica-se que o mesmo foi expulso, segundo a súmula da partida, em relatório do árbitro, que empurra os atletas adversários de forma brusca, após a insatisfação com a expulsão, mencionou diversas ofensas morais ao árbitro. Há de se relevar que a súmula
tem presunção relativa de veracidade. Porém, com base na denúncia, trata-se de analisar as infrações de maneira estrita e objetiva, sendo avaliado as provas contidas nos autos e as palavras registradas e proferidas direcionadas ao árbitro. Não cabe aqui nós mencionarmos, mas é bastante baixa e bastante acalentadora, até porque entendo que a partida estava, vamos botar assim, pegando fogo, né? Até por ser um jogo que já tinha algumas expulsões, e essa expulsão tinha sido resultado aos 29 minutos de jogo já. Então, entendo que a partida estava muito, os ânimos muito à flor da pele, e a quem deveria acalmar para conduzir a partida era o terceiro denunciado, que não fez, e essa partida perdeu o controle. Mas sendo atleta de formação, não resta dúvida sobre a ocorrência da ofensa moral, prevista no 243F. O atleta teria exacerbado com desrespeito, ofensa de maneira indeletável, a honra subjetiva do árbitro principal da partida, ao proferir as palavras acima mencionadas. Ao cotejamento, o fato é que poderia ser levado a pensar que até mesmo algo contraria os princípios que regem o Código Brasileiro Esportivo, infringindo a ética, o respeito, a disciplina esportiva, sendo passiva a ser sancionada por este tribunal. Verificamos que, em caso em tela, diversas condutas delituosas nocivas reprovadas do atleta, contudo, segundo detalhadamente as punições a ele atribuída, sigo com o seguinte voto. Tipificado no artigo 243F, por não haver antecedentes contra o denunciado neste tribunal, e não havendo a condenação, aplico a pena mínima de 4 partidas, em razão do caráter punitivo pedagógico e da proporcionalidade, artigo 2º do inciso 12 do CBJD, aplicando consigo o dispositivo do 182, pena pela metade, 2 jogos. Quanto aos empurrões diversos proferidos aos atletas adversários no que tange ao denunciado, configura a falta de espírito esportivo, inobservados os valores da tônica máxima do esporte, saber perder e saber ganhar. Ser competidor ultrapassa o apenas ganhar. Exige cumprir os limites impostos pela disciplina e ética desportiva, dando o máximo de si para cumprir as regras do jogo. Com base nisso, nos dispositivos 250 e 258, vez que é reprovável a atitude de Henrique Braga França ao praticar ato hostil ao empurrar assintosamente o companheiro adversário, aplico a pena mínima de suspensão, prevista no 250, em uma partida, além da aplicação mínima no 258, com relação à infração à ética desportiva, em pena de suspensão em um jogo, cumuladas 2 jogos, aplicando a pena mínima de 1 jogo. Então, somado e cumulado, entendo que 3 jogos, 3 partidas de punição ao atleta Henrique. Esse é o voto, presidente. Perfeito, doutor Lucas. Eu vou passar a palavra ao doutor Fábio. No meu entendimento, com relação à aplicação da punibilidade, eu entendo que o redutor se aplicaria a redução ao impulso de cada artigo. Exemplo, 243F, 4 partidas, reduziria para 2 partidas. Nos outros impulsos 250 e 258, como a pena mínima já é de 1 jogo e foi o voto do relator, eu entendo que não seria o somatório das partidas aplicando-se o redutor do 82. Eu entendo que seriam... Perfeito. As 4 Vossa Excelência votou no 243F, 4 partidas, com redutor cairia para 2, perfeito? Perfeito. Ao Então, todo, totalizando 6 jogos, com redutor 3 jogos. Isso, aí seriam 4 partidas com redutor do 82 no 243F, cairiam para 2 partidas. Do impulso no 250, Vossa Excelência votou por 1 partida, não tem como fracionar meia partida no 250, seria a pena mínima já. E Vossa Excelência aplicou também mais 1 jogo no 258. Então, na minha conta, seriam as 2 partidas do 243F com o redutor,
uma partida no 250 e mais uma partida no 258, total 4 jogos. Perfeito? Perfeito. Excelência, presidente, eu aqui, até mesmo compulsando os autos, eu não fechei ainda o meu voto escrito e o meu entendimento é um pouquinho divergente só no seguinte ponto, porque o redutor eu apliquei ao final da acumulação das penas. Então, eu apliquei 4-1-1. Então, 4 na ofensa moral, 1 no 250 e 1 no 258. A pena mínima pelos antecedentes infracionais do atleta. Não há antecedentes nesse tribunal. Então, eu apliquei a pena mínima nas três modalidades, na suspensão em pena mínima, aplicando ainda o subsídio do redutor ao final da pena. Então, chegando aí a 3 partidas. Esse é particularmente a minha manifestação e a opinião ao voto. Sigo também aí ao entendimento de Vossa Excelência e o meu entendimento e o entendimento do Dr. Fábio, do auditor Dr. Fábio, para fechar essa questão. E aí poder fazer até mesmo a correção. Não é um processo simples, não é um processo fácil. Não, de e fato. Eu aplico desse entendimento. Eu vou fazer a leitura até do parágrafo 1º do 182, que preconiza o seguinte: se a diminuição de pena resultar em número fracionado, aplicar-se-á o número inteiro imediatamente inferior, mesmo se inferior à pena mínima prevista no dispositivo infringido. Se o número fracionado for inferior a 1, o infrator sofrerá a pena de uma partida à prova equivalente. É por isso que eu fiz esse entendimento de que o redutor aí, ele vai se encaixar no 243F. Aí, na minha conta, com base nos impulsos, nas denúncias e no voto, seria um total aí de 4 partidas, já que não dá para funcionar meia partida do 258 e meia partida do 250. Mas aí eu vou passar o voto para o doutor Fábio. Deixa eu só fechar. E aí, se Vossa Excelência depois quiser fazer retificação, já quiser fazer, à vontade. É rápido. Eu entendo que, perfeito, a aplicação do 182 segue, esse é o meu entendimento também. Eu oscilei para entender essa parte, porém, na questão da razoabilidade, a presunção do fato e a aplicação da norma, eu entendo que uma aplicação de 4 jogos e 3 jogos num campeonato curta duração, eu entendi ser mais benéfico a pena de suspensão a menor, né? Então, uma pena menor ao atleta. Então, por isso flexionei esse entendimento, mas seguindo a égide do voto e da norma e aplicação do código, segue o voto do presidente, porque isso é o que está descrito. Passo a palavra. Na verdade, doutor Lucas, eu vou fazer até uma ponderação. Eu tenho, até por questão regimental e do próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva, proferir voto somente quando há empate e o meu voto seja divergente, ou seja, de Minerva. No caso, uma solução viável, para o entendimento que Vossa Excelência acabou de expressar, seria, por exemplo, um dos impulsos, o 258, como ele é primário, ele poderia ser aplicado a pena mínima e substituída por advertência. E aí o resultado útil final seriam, de fato, as 3 partidas que Vossa Excelência já antecipou o entendimento. Seria uma solução legal e razoável, acho que para o resultado útil que Vossa Excelência pretende aí para a punibilidade desse atleta. Tá? Fique à vontade, caso queira absorver essa sugestão. Acho, se fosse meu voto, seria mais ou menos nesse sentido. Perfeito, perfeito. Eu posso rever o entendimento. Eu quero ouvir nosso nobre auditor, doutor Fábio, nesse quesito, porque não achei que nesse quesito da denúncia do atleta Henrique fosse uma questão simples, até porque o atleta ele continua fora da quadra
aplicando as ofensas ao trio de arbitragem, é contido por membros da comissão e dirigentes da própria equipe, porque ele fica incontrolável e ainda assim reitera a prática desrespeitosa ao trio de arbitragem e principalmente a retaliação hostil durante a sequência do jogo, mesmo fora de campo, mesmo fora de quadra, perdão, ao rigor da palavra, achando que estão no Tribunal de Justiça Desportiva, né? Não, mas mesmo fora de quadra no futsal. Então, eu não consegui afastar a sanção punitiva pelo relato minucioso do relatório do árbitro e da súmula. Mas eu preciso ouvir o doutor Fabian, o auditor, para condensar mais essa questão. Passo a palavra. Perfeito. Passo a palavra ao doutor Fábio, então, para proferir o voto, expressar o seu entendimento sobre essa questão, doutor Fábio, à vontade. Eu também acredito que não exista a possibilidade da substituição por advertência nesse caso, devido à gravidade da situação, principalmente pela categoria sub-17, que eu acredito que estão em formação ainda, né? E deixar, digamos que, pela substituição da advertência seria um pouco de passar a mão na cabeça desses jovens. Então, eu não opino pela substituição pela advertência. Eu opino pela primeira sugestão do presidente, quanto, somando pela metade, né, a primeira do 258 cariam para 2, e as demais uma partida, totalizando 4 partidas. Perfeito. Em resumo, a questão aqui ficaria resolvida, todos os artigos, o denunciado seria apenado com a pena mínima. Correto. E seria aplicado o redutor do 8.2 em cada uma delas, sendo que o 243F, que tem 4 partidas, aí seria reduzido para 2. Os outros incursos, como a pena mínima já é uma partida, não dá para fracionar em meia partida, aplica-se a pena de uma partida, né, a mínima. Então, seriam 2 partidas no 243F, uma partida no 250 e uma partida no 258. Correto, doutor Lucas? Voto nesse sentido. Retifico o meu voto, até para seguirmos em unanimidade nessa questão e nessa denúncia. Perfeito. Então. Entendo e refaço o meu voto para aplicação em 4 jogos. Perfeito. Então, a unanimidade. Com relação ao atleta Henrique Braga, no incurso no 243F, aplicação da pena de 4 partidas, com o redutor do 8.2, caindo para 2 partidas. Com relação ao artigo 250, aplicação da pena mínima, 1 partida. Com relação ao artigo 258, aplicação da pena mínima, 1 partida, à unanimidade. É o voto. Agora, doutor Lucas, se não me falha a memória, falta só o atleta Johnny Arthur, né? Isso. Atleta Johnny Arthur Costa, né? Implicado no 250 CBJD, atleta do Álvares Cabral. Bom, ainda a Procuradoria ofertou a denúncia em desfavor do atleta Johnny Arthur Costa, requerendo a condenação de revidar injustas agressões sofridas, conforme súmula do árbitro. A Adulta Procuradoria Desportiva considerou que o denunciado praticou ato desleal e hostil. No contexto denunciado, ao revidar as agressões sofridas, de fato cometeram a infração passível à punição com cartão vermelho, o que de fato foi perpetrado e claramente constado pelos registros depreendidos nos autos. O atleta pôs em risco ainda a integridade física de outros jogadores adversários ao revidar as agressões de maneira assintosa, exatamente como a letra da lei, pois o uso da força excessiva poderia lesionar o seu adversário. Devidamente caracterizada no 250, levando em consideração a primariedade do denunciado, impõe-se pelo voto pela condenação mínima de suspensão de 1 partida. Aqui não utilizo o fator expresso no artigo 282, o redutor. 8.2. Então, esse é o meu voto, fazendo a consideração aos objetivos da modalidade, processo denso, mais uma vez, e que precisa ser repreendido por esta casa para que novos processos não tenham tantas denúncias, tantos trabalhos assim na peça inaugural da Procuradoria e principalmente de nós, haver a necessidade de relatar um processo desse tamanho.
considerar que um tempo curto para julgamento quase colocou em prejuízo a matéria de direito e a apreciação da matéria, porque foi muito desgastante ter que lidar com uma situação assim. Aqui é um trabalho de uma modalidade de futsal e não de gladiadores de guerra. Então, esse é o meu entendimento no voto, aplicando a pena mínima por conta do atleta não ser recorrente nesse tribunal. Mas, reiteradas vezes que ele vier aqui a esta casa, nós vamos ter que aplicar uma condenação severa. Esse é o meu voto, presidente, e passo a palavra, presidente. Perfeito. Doutor Fábio, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Perfeito, então. Então, com relação ao atleta Johnny Arthur, a unanimidade no artigo 250, aplicação da pena de uma partida. E aí, feito proferido esse último voto, acredito que seja o último da pauta. Esse processo, acho que não tem mais denunciados, correto, doutor Lucas? Não tem, presidente. Perfeito. Sim. Então, vou fazer algumas considerações finais aqui. Primeiramente, que nos observou, espero que tenha sido compreensível as informações que nós passamos aqui. Tá? Agradecer também a presença do doutor Bruno, que nos ajudou nessa sessão como dativo. Fique à vontade para se fazer presente em eventuais novas sessões, tá, doutor Bruno? Agradecer também a presença da doutora Ela Infante, procuradora. Agradecer aos meus pares, auditores, doutor Fábio, doutor Lucas. Agradecer também a presença aqui do doutor Gabriel, presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB Espírito Santo. A presença aqui também, nos ouvindo e vendo, a presença do nosso presidente do Tribunal de Justiça Desportivo Unificado, OAB, doutor Vitor. Desejar a todos uma boa noite. Caso algum colega queira fazer alguma palavra final, está aberto aí a fala de qualquer um de vocês. Muito obrigado aí pela atenção e me desculpe qualquer acaso que tenha ocorrido nessa sessão de hoje. Prometo que, com o passar de novas sessões, nós iremos melhorar até a didática aqui da sessão e conseguiremos trabalhar com mais regularidade. Um abraço. Presidente, um grande abraço, uma ótima noite. Eu quero deixar aqui meu singelo parabéns aqui para o senhor pela condução dessa sessão. Ainda não havíamos trabalhado juntos, mas tá de parabéns pela condução assim exímio e seja bem-vindo mais uma vez a essa comissão, né? Nós chegamos agora, nossa primeira sessão aí, que nós possamos dar sequência aos trabalhos, parabenizar a doutora procuradora, doutora Ellen, ao auditor, doutor Fábio, por também estar julgando o processo, também de maneira rápida, apreciando a defesa escrita, compulsada nos autos aí, talvez nos acréscimos aí do segundo tempo, e parabenizar também aos que deram causa a isso existir, né? Ao doutor Vitor Stanzani, colega da Comissão Disciplinar de Tribunal de Justiça Desportivo, na segunda comissão, e o doutor Gabriel Costa, por abrilhantar aí e fazer valer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Com certeza é uma contribuição enorme para o esporte capixaba. E aqueles que participaram também, né? Participaram dessa primeira sessão, com certeza vai ficar marcado na história. Grande abraço e uma ótima noite a todos. Um abraço, doutor Lucas. Alguém mais quer dar alguma palavra, doutor Fábio? Não, só gostaria de dizer boa noite. Perdão, Ellen, pode continuar, doutora. Com a prioridade, doutora Ellen, por favor, doutora Ellen. Obrigada, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. Essa primeira sessão é um momento muito marcante para o tribunal, que está voltando aos trabalhos. Vou desejar muito sucesso a todos no decorrer desse ano e dos próximos, que a gente consiga fazer um bom trabalho nesse tribunal. E agradecer e desejar boa noite a todos. Boa noite. Doutor Fábio, com a palavra. Vamos agradecer a oportunidade de estar aqui compondo com os senhores essa noite, essa sessão.
e pela experiência adquirida em mais uma, né? Seguimos com os trabalhos. Doutor Bruno, caso queira proferir alguma palavra de boa noite, obrigado. Viu? Boa noite aí para todos. Foi minha primeira experiência no Tribunal de Justiça Desportiva. Achei proveitosa, acho que contribuí para os debates, para o julgamento dos processos e continuo aqui à disposição para as sessões seguintes. Perfeito, doutor Bruno. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Senhor Caio, Parabéns. aproveitar para agradecer a sua ilustre presença aqui como espectador nessa data de hoje. Espero que os relatórios e os votos tenham sido compreendidos aí por Vossa Senhoria, possa passar aí aos atletas para que evitemos aí futuros processos aí, novas denúncias, eventuais suspensões aí, que a Justiça Desportiva prefere ver esses meninos jogando bola e não sendo denunciados e punidos aqui na comissão, na segunda, na primeira, seja qual comissão que seja. Tá ok, meu amigo? Uma boa noite, obrigado aí pela presença. Ok, obrigado a todos aí. Desculpa aí, peço perdão a todos o projeto está participando infelizmente esse caso, né? Queria estar participando como levantando o troféu e infelizmente teve esse episódio, mas esses atletas foram repreendidos pela diretoria e não vão, se Deus quiser, não quero mais estar participando por aqui, entendeu? Obrigado a todos. Boa noite. Sem dúvida. Obrigado a você, Tom. Sem dúvida, Caio. A gente acredita que a comissão disciplinar e as punibilidades aqui aplicadas vão servir exatamente com esse caráter pedagógico para que evitemos aí novas denúncias e ocorrências desse sentido. Obrigado, boa noite. Boa noite. Doutor Gabriel, doutor Vitor, fiquem à vontade aí para fazer os procedimentos de encerramento dessa sessão. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Uma boa noite.